E aí, gente, tudo bem? Então aqui nós vamos falar agora nesse vídeo sobre algumas dicas, né? Nós vamos ter algumas dicas aqui de como encontrar a equação da reta e qual método utilizar para encontrar. Porque assim, algumas questões, elas vêm dizendo assim, ó, encontre a equação reduzida da reta ou encontre a equação geral da reta, por aí vai. Mas em algumas questões diz só assim, ó, encontre a equação da reta. Se está pedindo a equação da reta, o que nós temos que encontrar? A geral ou a reduzida? Aí tanto faz, certo? Se não está dizendo qual, nós tanto faz a equação que eu vou encontrar. Só que tem um porém. Quando a questão for de marcar e disser assim, encontre a equação reduzida da reta. Obviamente as alternativas não estão reduzidas, mas se não disser no enunciado, encontre a equação da reta. A gente olha para as alternativas e vê em qual modelo as alternativas estão, se é na reduzida ou na geral, certo? Agora, pode ser às vezes que no modelo lá, nas equações, na resposta, nas alternativas, esteja o modelo da, por exemplo, da geral, mas seja mais fácil encontrar a primeira reduzida para depois encontrar a geral, ou vice-versa. Então, o que eu tenho que fazer, professor? Vou deixar essa pequena dica aqui, ó. Quando nós devemos utilizar qual equação? Qual forma utilizar? Então, a primeira, a equação fundamental, né? Equação fundamental. Eu vou escrever só a equação aqui, que a gente já sabe que ela é a equação fundamental, né? Que é y menos y0 igual a m vezes x menos x0. Quando é que nós devemos utilizar a equação fundamental da reta? Essa aqui é muito fácil. É o seguinte, quando nós tivermos um ponto conhecido e o valor de m, que é o coeficiente angular. Se nós tivermos um ponto conhecido, esse ponto conhecido é quem na equação? As coordenadas desse ponto conhecido vão ser ali o x0 e o y0. E o valor de m eu vou substituir. Então, observe que nós vamos substituir, ó, vou circular aqui, ó, esse valor, esse e esse. Vai sobrar quem? Y e o x. E aí eu posso isolar esse y, ó, porque eu vou pegar esse y0 e jogar para lá, isolar o y e encontrar a equação reduzida. Depois eu posso transformar na geral, que já já vou dizer para vocês também. Então é isso. Quando eu tenho um ponto conhecido e o coeficiente angular, eu uso a equação fundamental. A equação reduzida, professor. Quando é que a gente usa a equação reduzida? Ó, y igual a mx mais n. A equação reduzida, galera, a gente geralmente usa quando a gente tem o ponto de interseção da reta com o eixo. Deixa eu só tirar bem. Eu vou colocar da reta, não, para não precisar. O ponto de interseção com o eixo y. Lembre que o n, que é o coeficiente linear, esse n aqui, ó, é exatamente a ordenada do ponto de interseção do eixo da reta com o eixo y. Então, o valor da interseção da reta com o eixo y é o próprio n. Então, eu tendo a interseção com o eixo y, eu posso utilizar essa reta aí. E aí, o restante da questão depende de alguns fatores que durante alguns exercícios nós vamos ver isso, tá bom? Mas tendo um ponto de interseção com o eixo y, muitas vezes pode ser mais fácil sair por aqui. Geralmente, a gente utiliza aqui dentro aquela expressão m igual a y2 menos y1 sobre o quê? Sobre x2 menos x1.
Geralmente a gente usa essa expressão para calcular o valor do coeficiente angular, certo? Que é a diferença entre os y de 2 pontos e a diferença do x desses mesmos 2 pontos que fazem parte de uma reta, ok? Mas aí, se eu tiver 2 pontos de uma reta, muitas vezes pode ser mais fácil eu me sair por essa situação aqui, que é a terceira situação. Qual é? A equação geral da reta ax mais by mais c igual a zero. Principalmente quando eu não tiver a interseção do eixo com o eixo y com a reta. Aí eu utilizo a expressão para encontrar a equação geral de uma reta. Como? Quando é que eu uso a equação geral de uma reta? Quando eu tiver 2 pontos conhecidos. Quando eu tenho 2 pontos conhecidos, fica bem fácil encontrar direto a expressão geral da reta. Como, professor? Fazendo lá o determinante desses pontos, né? Porque se eu tenho 2 pontos conhecidos, vamos imaginar que esses 2 pontos conhecidos são x1 e y1 e x2 e y2. Então, o que eu faço para encontrar a equação geral através de 2 pontos conhecidos? Eu faço o seguinte. Eu coloco no determinante. Na primeira linha, eu coloco um ponto genérico, que é um x e um y e um 1. Na primeira linha, eu deixo assim, ok? Aí, na segunda linha, eu coloco um dos pontos. Qual é o primeiro ponto? Aquele ali, ó, x1, x1. Eita, x feio. Espera aí. x1, y1 e 1. E na segunda linha, o segundo ponto, x2, y2 e 1. Igual a 0. E calculo esse determinante, eu vou achar a equação geral da reta, né? É óbvio que aqui eu vou ter, em vez de x1, y1, x2, y2, eu vou ter 4 números aí, entendeu? Então, a gente vai, calcula e acha a equação geral. Então, aqui é um resuminho de quando a gente deve utilizar cada uma dessas equações. Por quê, professor? Através da equação reduzida, a gente encontra a geral e vice-versa. Né? Se eu tiver aqui, ó, digamos que eu cheguei na resposta da equação geral. Eu tenho aqui, ó, 3x mais y menos 2 igual a zero. Essa equação aí está na forma geral. Mas eu quero escrever ela na forma reduzida. O que eu faço? Basta isolar o y, né? Porque a forma reduzida é y igual a mx mais n. Então, eu vou só isolar o y. Isolando o y, o que eu tenho que fazer? Passar esse 3x para o lado de lá e esse 2 também. Então, eu vou ter o seguinte, ó, y igual ao 3x em negativo, menos 3x, e o 2 na negativa em positivo, mais 2. Pronto, ó. Ali está na forma geral e aqui na forma reduzida. A mesma coisa se eu tiver na forma reduzida. Se eu tiver assim, ó, y igual a 2x menos 1. O que eu faço? Passo para a forma geral. Como? Trazendo tudo que está no segundo membro para o primeiro membro. Ou tudo que está no primeiro para o segundo. Né? Eu posso fazer aqui, ó, tudo que está no segundo para o primeiro. Então, ó, esse 2x está positivo, vem negativo. Menos 2x. Aí o y já está aqui, mais y. E esse menos 1 que está negativo vem positivo. Mais 1 igual a 0. Ou eu posso, ao invés de levar o que está no segundo membro para o primeiro, fazer o contrário. Esse y eu vou levar lá para o segundo membro. Então, ó, se eu levei o y para lá, aqui ficou 0, né? 0 igual a 2x. Aí o y veio negativo, menos y, menos 1. Só que, se eu disser que 0 é igual a isso, é a mesma coisa que eu dizer que isso é igual a 0. Não é a mesma coisa? Eu posso botar nessa ordem, é só trocar a ordem. Professor, mas espera aí, essas duas equações não deram iguais, ó. Aqui eu tenho menos 2x mais y mais 1 e ali eu tenho 2x menos y menos 1. Por quê? Observe que são apenas os sinais que estão trocados. Eu posso pegar essa equação bem aqui, ó, e multiplicar ela inteira por menos 1. O que é multiplicar por menos 1? Trocar o sinal. Então fica assim, ó, 2x menos y menos 1 igual a 0 vezes menos 1. 0 não tem sinal, então fica 0. Professor, mas pode fazer isso?
Pode, a igualdade continua a mesma. Professor, mas como é que eu vou ter que saber o que fazer? Bom, é o seguinte, geralmente, na equação geral, galera, como o x está na frente, ele vem com um sinalzinho de positivo, tá bom? Então, geralmente, você deixa o x sempre positivo, para não ter dúvida, tá bom? Ó, se aqui ele estava negativo, então eu multiplico tudo por menos 1 para que ele fique positivo, tá ok? E é isso aí. Aí nós vamos ter exercícios aí para cada ocasião, tá bom?